cumprimento todos a paz de Jesus, amém? Oh, Deus poderoso, igreja, o Senhor quer usar nós poderosamente. Deus quer usar nós poderosamente. Deus, é só nós buscar e perseverar. Aleluia, Deus. E talvez da sua família nunca se levantou um libertador, mas você pode ser o primeiro. Aleluia, Deus. Assim como José, ele se levantou e fez algo diferente. O Senhor pode fazer também na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Igreja, o Senhor também tem isso para vocês, irmão. Aleluia, Deus. Ele quer abrir as nossas visões espirituais. Aleluia, Deus. Obrigado. Ele quer abrir nossas visões espirituais. Aleluia, Deus. Para que nós venhamos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele quer dar uma visão sobrenatural para conosco. Então é necessário que nós venhamos, aleluia, buscar. E nós estamos muito acomodados. E o Senhor estava me mostrando a visão. E eu vi, aliás, 3 espíritos, irmão. Aleluia, Deus, em forma de pessoas. E o Senhor começou a revelar o que Ele quer fazer. Aleluia, Deus. Também vi um espírito de morte. Aleluia, Deus. E o Senhor começou a me mostrar na dimensão espiritual como Ele age. E muitas vezes nós só olhamos pelo olhar carnal. Às vezes tem enfermidade que é do corpo físico, mas tem enfermidade que às vezes é espiritual. E o Senhor começou a me mostrar algumas enfermidades espirituais. Aleluia, Deus. E eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele viesse cada dia mais nos dar autoridade e ousadia para que nós venhamos. Aleluia, Deus. Viver o sobrenatural do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor porque Ele nos chamou. A Bíblia diz que Ele revela as coisas aos pequenos e humildes, né? Aí Ele diz: obrigado, Senhor, por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendido. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa noite, irmão, nós vamos continuar o assunto desse livro aqui, ó. Aleluia, Deus. Um casamento abençoado. Aleluia, Deus. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 1. Hoje nós vamos trabalhar exclusivamente no capítulo 1. Aleluia, Deus. E o capítulo 1, ele é muito interessante. O capítulo 1, Igreja do Senhor Jesus, nós vamos falar a respeito do que é necessário para que nós venhamos ter um casamento abençoado. E nós vamos falar um pouco sobre o elogio no casamento. E se der tempo, nós vamos falar um pouco a respeito também da falta de elogio e as críticas no casamento. Aleluia, Deus. E se der tempo, nós vamos entrar nessa profundidade. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que se despertar, Deus. Nós temos que se despertar mais e mais para que nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Já venha se despertar. Aleluia, Deus. E buscar mais e mais o Senhor Jesus, né? E, irmão, não é brincadeira do sobrenatural. Não é brincadeira. E muitas vezes nós estamos, principalmente homens que estão na frente da obra, eles estão deixando a desejar. Aleluia, Deus. E nós precisamos ter uma libertação. E a libertação, ela só vem por intermédio da palavra de Deus. A libertação, ela vem por expulsão de demônio, mas a libertação, ela vem também exclusivamente pela palavra. E quando ela vem por intermédio da palavra, irmão, você começa a mergulhar na dimensão sobrenatural. Aleluia, Deus. E um dos fatores, irmão, que muitos nós estamos deixando muito a desejar, aleluia, Deus,
principalmente no nosso lugar, é uma cultura. No nosso lugar já entrou uma cultura, irmão. Aleluia, Deus. E muitas vezes a gente quer entrar na dimensão sobrenatural, mas da mesma hora o Espírito Santo ele nos corrige. Por quê? Porque pode entrar uma libertação na vida de uma pessoa, mas se ela não se posicionar, aquilo vai voltar com mais força ainda. Aleluia, Deus. Um fator que está acontecendo muito nos nossos dias, irmão. Aleluia, Deus. E a igreja tem deixado se alojar dentro, e isso é atingido por 3 tipos de demônio. A igreja não é a fornicação, irmão. E mesmo que a pessoa seja liberta, mesmo que a pessoa venha seja ministrada, aleluia, Deus, mas se ela chegar em casa e ela voltar à mesma prática, é enxugar gelo. Aleluia, Deus. Então eu estava vendo que muitos homens eles estão pegando a palavra do eunuco que foi batizado, né, nas águas. Só que a palavra já está dizendo o eunuco, né? Então, por isso que é necessário nós vir se alinhar perante ao Senhor. Porque isso aqui é tão profundo. E muitos, eu estava vendo, é tanto que a gente uma vez estava fazendo ensinamento. E quando eu estava fazendo ensinamento, as mulheres ficando com vergonha. Aleluia, Deus. Por causa do ensinamento, porque elas não são ensinadas o verdadeiro ensinamento. Aleluia, Deus. E uma coisa que precisa fechar as brechas, justamente, irmão, é a fornicação. Namorado, pessoas que moram junto. Mas como muitas pessoas eles têm pregado a respeito disso, aleluia, Deus. Então, não tem pregado a respeito disso, então começa. E aquela pessoa ele não consegue ter libertação. E quando o casal, ele ainda não está dentro da aliança, irmão, quando ele faz o ato sexual, automaticamente aqueles espíritos ele transita perante o homem e perante a mulher. É por isso que é necessário você ter um casamento apessoado. É necessário que você mergulhe nessa dimensão. Aleluia, Deus. E para muitos está normal. Aí, é tanto que quando os casais que são juntos, às vezes ele não tem briga, mas quando ele se casa, ele começa. Porque enquanto ele está daquele jeito, os demônios não vão mexer, porque os demônios se alimentam. O demônio da bebida ele se alimenta pela bebida, o demônio da droga ele se alimenta pela droga, o demônio da prostituição ele se alimenta pela droga. E então quando aquele casal ou jovem que está namorando, seja lá qual for, está fazendo essas práticas, automaticamente ele está se alimentando. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós estamos recebendo algo contaminado. Aleluia, Deus. Muitas vezes a igreja em si também está recebendo algo contaminado. De quem, irmão? Às vezes você está numa prática ilícita, que a Bíblia diz. Aí você vem aqui para cima, você começa a louvar, e o louvor ele tem frequência. E aquilo pode entrar dentro de você. A pregação ela tem frequência. Aleluia, Deus. Então, se a pessoa estiver contaminada, aquilo pode entrar dentro de nós. Então, nós precisamos entrar nessa dimensão, irmão. Entrar nessa dimensão. E o que? Blindar o casamento. E a semana passada nós falamos a respeito da mulher virtuosa. Hoje nós vamos falar algo muito interessante. Primeiramente, nós vamos falar aqui de uns fundamentos para você ter um casamento abençoado. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 6. E o versículo é o 47 e 48. Aleluia, Deus. Lucas 6. Aleluia, Deus. Lucas 6 e o versículo é o 47 e 48. Aleluia, Deus. Pode ler. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Qualquer que venha a mim e ouvir Aleluia, Deus. Espírito Santo de
Senhor Jesus falando a respeito de dois fundamentos. Aqui nós vemos o Senhor Jesus ele explicando algo a respeito da palavra de Deus. Então nós vemos Jesus ele explicando para os seus ouvintes, os seus seguidores, a respeito do homem que ouve sua palavra. Um homem ou uma mulher, vice-versa, que ouve a sua palavra. Então ele faz aqui uma comparação de um fundamento. Né? Mas primeiro nós sabemos o que é o fundamento. O fundamento vem do alicerce, né? O fundamento é raizado no alicerce. E então ele começa a explicar aqui. O homem que prepara a sua casa, cava um alicerce bem, aleluia Deus, quando vier as tempestades, as enchentes, essa casa não vai ser levada. Por quê? Porque está bem estruturada, aleluia Deus. E ele começa a explicar mais, aleluia Deus. E quando ele começa a explicar, que chega mais à frente, aí ele vai dar a revelação da palavra. Ele diz que é semelhante ao homem que ouve a sua palavra e pratica. Aí ele vai dizer que o homem que ouve a palavra dele é semelhante a essa casa que foi feita. Porque nós somos comparados com uma casa. E quando vem os momentos difíceis, os momentos de tribulação, nós não vamos ser levados por ventos de doutrina, vamos levar por qualquer palavra, porque nós estamos enraizados dentro da palavra. E quando nós começamos a mergulhar, a escavar dentro da palavra de Deus, ele começa a revelar o sobrenatural para nós. Mesmo nos momentos difíceis, você não sai da presença, você não desmorona, porque você está enraizado na palavra de Deus. Você está enraizado na pedra angular, na pedra esquina, a pedra rejeitada pelos construtores. Então, quando nós estamos enraizados dentro da palavra do Senhor, aleluia Deus, pode vir o que vier, você permanece firme. Você permanece estruturado, porque você entrou na dimensão da palavra e ficou seguro pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia Deus. E por que eu trouxe esses fundamentos aqui, irmão? Aleluia Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que eu trouxe isso aqui? Porque assim como nós vencemos as lutas e as tribulações, quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, assim também o casamento, ele vai vencer todas as lutas, as tribulações, nos momentos da adversidade, nos momentos difíceis da sua vida, o casamento ele vai vencer todas essas barreiras. Aleluia Deus. Nos momentos de diversidade, você vai vencer, porque você está dentro da palavra. E esse livro, irmão, eu deixei ele bastante profundo dentro da palavra, para você se enraizar dentro da dimensão da palavra. Então, a base fundamental de ter um casamento abençoado é a palavra de Deus. Os textos que falam do casamento, os textos que falam a respeito de como nós devemos agir. E hoje, porque aqui está tendo muito divórcio, principalmente dentro da igreja do Senhor Jesus, irmão, por causa disso, por causa que nós estamos estabelecidos, enraizados dentro dos preceitos da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas para que nós venhamos vencer todos esses fatores, é necessário, irmão, que nós venhamos ter alguns fundamentos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E um dos fundamentos que sustenta o casamento dentro da palavra, e que você está em prática, você vai vencer momentos difíceis com o seu esposo e com a sua esposa, quando você
Aleluia, Deus. Pedinho, vamos ler aqui o 28. Aleluia, Deus. Vamos ler o 28. Aleluia, Deus. Minha atenção, rapaz. Tirou minha atenção aqui, volta aí de novo. Eu estava onde? Eu me perdi aqui todinho agora. 28, 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Não, perdão, 48. 48. É que eu estava olhando para o menino e perdi o foco aqui. Semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com impeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Aleluia, Deus. O que eu falei, né? Aleluia, Deus. Agora nós vamos ver aqui uns fatores que vai deixar o nosso casamento abençoado. Abre naquele PDF que eu te mandei, aleluia, Deus. E o primeiro ponto, irmão, é esse aqui, ó. Muito interessante, esse aqui é muito maravilhoso. Aleluia, Deus. Depois a gente vai até dar aula a respeito disso aqui. O marido que elogia e valoriza a sua esposa. Esse é o tema do primeiro capítulo, aleluia, Deus. O marido que elogia e valoriza a sua esposa. Aleluia, Deus. Isso aqui, essa parte aqui, nós vamos falar bastante do marido, né? Mas depois nós vamos falar um pouco da mulher, né? Se tivesse marido aqui era bom, né? Aleluia, Deus. Porque muitos maridos também, eles não estão vivendo o papel sacerdote do lar. E por isso que as mulheres, elas estão sofrendo bastante, porque os maridos estão deixando a desejar. E quando nós estamos na frente, irmão, que chamaram a atenção, aí os irmãos pegam e saem da igreja. Saiu agora, no começo, saíram as pessoas, porque justamente chamou a atenção, e as pessoas que estavam em fornicação, e outras pessoas que. Aí eu disse, irmão, vamos salinhar assim, mas, aleluia, Deus. Mas se nós, irmão, não tiver, aleluia, Deus, só dentro da igreja, só ouvindo mesmo, é perder tempo nosso, vir. Aleluia, nós precisamos ter uma vida transformada. Precisamos ter um casamento abençoado. O marido, ele precisa tomar atitude de sacerdote. Aleluia, Deus. E se ele mergulhar dentro da palavra, aleluia, Deus, ele vai ter uma família abençoada, um casamento abençoado. A sua vida vai começar a ser transbordada. Porque, ó, um dos fatores, irmão, é esse aqui, ó. O marido que elogia e valoriza a sua esposa. Pega um marido que elogia e valoriza a sua esposa. Tu encontrou aí? No celular? Aleluia, Deus. Santo Deus. Oração de Santo Nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler o primeiro ponto. Lê aí o primeiro ponto. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É verdade. Deus poderoso. Em som. Olha lá. Preste bastante atenção. Primeiro ponto. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Deus. Aqui é o meu intérprete. Pode começar daqui. É o marido que elogia e valoriza a esposa. Pode começar daqui até esse ponto aqui. Preste bastante atenção. Aleluia. Depois eu vou enviar também o livro PDF para minhas irmãs virem acompanhando. O marido que elogia e valoriza a sua esposa. Preste bastante atenção aí. O primeiro ponto que desejo deixa gravado em seu coração é este: o elogio precisa ser verbalizado. Não basta apenas pensar bem da sua esposa ou achar que ela sabe
que você a admira. É necessário que você, esposo, abra a boca e diga, com clareza e carinho. Carinho. Pode continuar. O quanto ela é importante, bonita e capaz. As palavras de elogio são como águas que regam uma planta. Fazem brotar a alegria, a segurança e a autoestima no coração da mulher. Aleluia Deus. Você entendeu? Aleluia Deus. Como o elogio, ele levanta a autoestima da mulher. Como o elogio deixa com que o casamento ele se torne abençoado. Você vê como o elogio a mulher se torna como uma planta regada, uma planta, essas aqui não que são artificial, mas a planta normal, que você começa a botar água, ela começa a brotar, ela começa a esverdear mais, ela começa a ficar mais bonita, porque ela tem um cuidado especial, ela tem um cuidado daquele que plantou. Assim também é o casamento, assim também é o marido, quando ele valoriza a esposa, quando ele valoriza o seu casamento, quando ele tem o casamento estabelecido por Deus, quando ele quer fazer a vontade do Pai. E eu achei interessante aqui, irmão, essa parte aqui, olha. Caminha, quando ela é importante, bonita e capaz. As palavras de elogio são como água que rega uma planta. Aleluia, Deus. Outra coisa interessante, irmão, outra coisa muito interessante que o homem precisa fazer, ele precisa verbalizar o elogio. Aleluia, Deus. Ele precisa elogiar a esposa, às vezes, como está escrito aqui, né? Aleluia, Deus. Às vezes ele vê que ela está bonita, mas ele não abre a boca para verbalizar que ela está bonita. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então é necessário que o homem ele verbalize as palavras de elogio no dia a dia com a mulher. Aleluia, Deus. Essa aqui é muito... Você, esposo, abra a boca e diga clareza e caminho quando ela é importante e bonita. Então muitas vezes os casais eles começam a destruir porque apenas procuraram matar. Fica dando contato, aleluia Deus. Deixa eu ligar, pode deixar ligado aí. Pode deixar ligado aqui aí. Aleluia Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas vezes uma palavra, basta uma palavra simples, né? Aleluia Deus. Basta uma palavra simples. Mas hoje os casamentos estão se destruindo por apenas essas palavras simples. E isso não parte só do marido, parte também da mulher. Aleluia Deus. Espírito Santo de Deus. Aí às vezes a mulher, ela até se arruma. E aí para ver, aí às vezes ela até diz, não está vendo nada diferente não, o marido, né, nem, parece que nem liga. Aleluia Deus. E isso vai o quê? Desgastando os casamentos. Sabe por quê, irmão Aline? Que muitas pessoas eles não vêm sentar para ouvir, para botar esse prático, porque o inimigo aprisiona as pessoas para não ver ela botar em prática e ter um casamento abençoado. Aleluia Deus. É mais melhor você vir e receber só aquela palavra, etc., e não vir transformação. E quando vem transformação, nós começamos, irmão, viver um casamento abençoado nas nossas vidas. E muitas vezes a mulher só quer uma palavra de incentivo, ou uma palavra, né, como aqui, o rapaz abrir a boca e apenas dizer que a mulher está bonita. Aí diz que quando ele diz isso, é como água que rega uma planta. Só essa pequena palavra. Aleluia Deus. Eu vou mandar esse PDF para você, ele está em PDF. Ainda falta editar, ainda falta vir para a gráfica, mas eu já tenho ele em PDF. Aleluia. Eu vou mandar para você, depois você lê. Aleluia Deus. Então, essas mínimas coisas, você começa a construir um casamento.
um bom caminho. Agora nós vamos. Segundo ponto, Pedro. Aleluia, Deus. Segundo ponto. Valorizando. E aí, o valorizando. Valorizando a sua beleza e a apresentação. Vai lá. Continua. Quando ela se arruma para sair, para ir à igreja, ou mesmo para receber visitas, diga-lhe: amor, você ficou tão elegante com essa roupa, ou que cor fica tão bem em você, combina perfeitamente. Esse tipo de palavra eleva a autoestima dela e mostra que você a observa e admira. Amém? Isso aqui, irmão, enquanto eu estou sentado, o Espírito Santo vai mandando, eu escrevendo desse jeito. Aleluia. E a pessoa que conhece inteiramente o casamento é o Espírito Santo. Aqui, ó, diz assim, ó, valorizando a sua beleza e aparência e apresentação. Ou seja, o marido, irmão, para ter um casamento abençoado, ele precisa o quê? Valorizar a beleza da sua esposa. Então existe, os casais começam a se desgastar porque o marido já começa a olhar a mulher já com outro olhar. Ele já não tem mais aquele carinho, aquele desejo de valorizar a mulher quando se casaram, quando namoraram. Então isso vai perdendo, aleluia, ao longo do tempo vai desgastando. Mas você, quando está estruturado dentro da palavra de Deus, você não deixa com que essas coisas vá se desgastando. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, você é poderoso. Agora nós vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto, aleluia, Deus. Uma orientação sábia. Mesmo que determinada peça de roupa não tenha ficado tão boa nela, ou não esteja adequada para o lugar onde irão, um homem que ama e serve ao Senhor não usa de rispidez ou críticas duras. Tá bom, amém, aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vocês entenderam aí? Aleluia, Deus. Uma orientação sábia. A mulher o homem que tem uma orientação sábia da presença do Senhor, na hora de ele chamar a atenção da mulher, como aqui nós estamos falando na área da vestimenta, aleluia, Deus, ele vai com sabedoria do Espírito Santo, ele não vai com aquela arrogância, porque tem um homem que ele vai logo, por a palavra dizer que ele é o cabeça, ele vai logo dizer, essa roupa está muito feia, está muito feia. Ele não sabe ir com a sabedoria vindo do Espírito Santo, uma delicadeza, e ajudar a mulher a escolher uma roupa para sair para o culto, ou seja lá qual for o canto. Aleluia, Deus. E tudo isso vai acabando desgastando o emocional da mulher. Porque muitos não sabem, mas a mulher, o emocional dela é bastante mais forte que o homem. E eu já vi pastor desfazendo a Bíblia. O que é que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 7? Aleluia, Deus. 1 Pedro, pode procurar 1 Pedro. Ele diz que o homem, aleluia, Deus, tem que suportar a fraqueza das mulheres com sexo mais frágil. Quem achou pode ler. Aleluia, Deus. 1 Pedro o quê? 1 Pedro 3, 6. Pode ir. Como Sara obedecia a Abraão, Aleluia, Deus. chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, Aleluia, Deus. fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém?
o papel devido. E se ele não faz o papel devido, a Bíblia diz que a oração não é recebida. Entendeu? Então, por isso que o homem ele tem que dar o que é isso aqui, irmão? Uma orientação sábia à sua esposa. E muitas vezes é a esposa que dá uma orientação sábia a ele. Aleluia, Deus. Então, quando o homem ele dá uma orientação sábia à mulher, aleluia, Deus, então automaticamente ela vai o quê? O Senhor vai receber suas orações e começa a vir o quê? Resposta. Aleluia, Deus. Então, isso é uma palavra sábia. Nós precisamos ter uma palavra sábia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, isso, irmão, começa a trazer um vínculo mais amoroso para o casal. O casal começa a se amar mais, começa a querer estar mais junto, começa a fortalecer os vínculos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso aqui é muito profundo. Pedrinho, continua aí, continua. Aleluia, Deus. Ao invés de dizer, isto está feio, você pode, com carinho e sabedoria, ir até o guarda-roupa, apontar outra peça e dizer, minha querida, eu acho que essa aqui combina ainda mais com você. Amém? Tá bom ali. Aleluia, Deus. Então, irmão, aleluia, Deus. Isso vai tornando um casamento abençoado. E hoje as igrejas estão assim, a igreja está cheia de fornicação, de adultério, mas quando a gente vai falar de casamento, como o casamento começa a andar bem, o pastor foi pregar e eu fui com ele, enquanto ele disse, ó, aí ele pregando e a mulher botando a mão aqui no rosto, e um bocado de mulher em fornicação, no lugar de tentar mudar para ter um casamento abençoado, fica fazendo que está com vergonha, e ele disse, no lugar de nós ter um casamento abençoado, para que, irmão? Para o Senhor receber a sua e a oração do seu esposo, para quebrar todo o vínculo emocional em sua casa, se tornar uma bênção do Senhor Jesus. Aleluia. E o homem sabe, irmão, na hora de se arrumarem, eu estou falando aqui para crente, se arrumarem e para o culto, aleluia, Deus, e se aquela roupa não está muito combinando com a esposa, foi o que está no livro, a gente ir lá, conversar com a esposa e mostrar para ela e mostrar para combinar mais, porque geralmente sempre a mulher, ela gosta de perguntar ao marido, essa roupa tá boa? Tem marido que tá nem olha, diz que tá, né? Então por isso que os casamentos vão se acabando. Aleluia, Deus. Então, irmão, a gente precisa se levantar nesses dias atuais para nós ter um casamento abençoado na nossa vida. Um casamento abençoado, irmão, ele vem o quê? Financeiro, espiritual e tudo que você deve imaginar. Então, nós precisamos ter um casamento abençoado. Aí, hoje todo mundo tem um guarda-roupa, né? Aleluia, Deus. Então não custa, se o homem bem entendesse, ele sabia mais ou menos a roupa que cai bem na sua esposa. Aleluia, Deus. E eu vou botar aqui, o homem, isso aqui também para que os homens venham se despertar e venham interagir e elogiar a sua esposa. Porque hoje, se acabou o seu elogio. Quando está namorando, é elogio por cima de elogio, né? Quando o homem quer conquistar a mulher, é elogio por cima de elogio. Mas quando ele conquista ou se casa, acabou tudo aquilo. Aleluia. E é por isso que os pastores não me levam para pregar, por causa disso, que às vezes eu vou pregar para jovem também. E a Bíblia diz, se você não quer se submeter ao seu esposo, sua esposa, então fique. Aí eu digo, fica como eu. Aí Paulo diz, se não for para se submeter, fica como ele. Eu também digo a mesma coisa, se não for para você se submeter à sua mulher, porque agora não são mais um, mais dois. Aleluia, Deus. Então, abra-se em Mateus capítulo 19, versículo 5. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas continua já, rapaz. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que é que está em Mateus 19, 5 e 6? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e
e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O homem. Aleluia, Deus. Aí agora eram dois, mas agora resolveram a unir no matrimônio. Aí agora não são mais dois, mas eles são uma só carne. Então é necessário que, se o homem começa a elogiar a mulher, automaticamente está elogiando ele mesmo, porque é a sua própria carne. Aleluia, Deus. Então, irmão, embora que custe a minha vida, mas eu vou ver casamentos abençoados nesse lugar e nesse ministério. Aleluia, Deus. Eu tenho passado noite acordado, a mãe sabe. Hoje eu pedi que me ajudou a organizar aqui porque não tinha dado tempo. Eu passo de noite acordado para preparar os conteúdos para que nós vimos preparar, aleluia, Deus, uma igreja abençoada, um povo abençoado. Aí o Pedro chegou para me ajudar as coisas aí porque eu já estava atrasado. Então, irmão, requer tempo para a gente ir buscar a sabedoria do Senhor para passar para a igreja. Aleluia, Deus. Mas hoje nós achamos melhor o quê? Não, eu vou sair da igreja. Aleluia. Do que a gente botar a nossa vida em ordem. Aleluia, Deus. E a Bíblia ela deixa bem claro, irmão, que se você é casado e o seu marido não é, e ele não é crente, você santifica ele. Aleluia, Deus. Mas se os dois são casados, começa os dois são crentes, aí o marido, ele se entende. Mas o que está destruindo esse casamento, irmão, é isso aqui, a falta de elogio, a falta de conhecimento do esposo para com a esposa. Tanto de um lado como do outro. Aí, irmão, você está pegando só o som, irmão, também vai chegar a hora da ruga também aqui ainda. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, é necessário que nós venhamos mergulhar nessa palavra. Continua pedindo. O verdadeiro marido cuida da sua esposa em todos os detalhes, inclusive na forma de se vestir. Quantas vezes a mulher pergunta: estou boa assim? E o esposo sequer presta atenção. O que eu falei agora. Essas pequenas atenções são somadas ao elogio, são tijolos que constroem o seu casamento. Amém? Então, essas pequenas coisas são o quê? Um tijolo que vão construir um casamento. Você começa uma obra com o quê? Com pequenas coisas. O tijolo é uma dessas coisas. Então, as mínimas coisas, você vai construir um casamento abençoado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós continuar aqui, irmão, eu quero que a meus irmãos vão lá para Cânticos de Salomão, ou Cantares. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso. O capítulo é Deus Poderoso. Aleluia, Deus. Cantares fica depois de Provérbios. Aleluia, Deus. Nós vamos o capítulo. Aleluia, Deus. O capítulo é o 7. É o capítulo 7. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome dele, Senhor Jesus. Depois de Eclesiastes. Hã? Depois de Eclesiastes. É. Mais 7 do primeiro mês. 7, não o 7 e o 6 e o 7. Aleluia, 6 e o Deus. 7. Quão formosa e quão aprazível és, o amor e delícia. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Amém? Aleluia, Deus. Olha aí o elogio. As pessoas, quando eu começo a ensinar aqui para a irmã Sabrina, aleluia, Deus,
acrescento de um casamento abençoado na sua vida, na vida da sua esposa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso. Vou aqui trazer as outras referências para nós mergulhar. Você leu 6 e o 7, não foi? Aleluia, Deus. Nós vamos agora. Deixa eu ver aqui as outras referências aqui. Tu és poderoso, Cordeiro Santo de Deus. Meu Deus. Pode ficar em Eclesiastes, que vai ser aqui em Eclesiastes mesmo as outras referências. Cantares, aleluia, Deus. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Ah, Deus grande. Vou voltar aqui para que nós vamos procurar aqui vamos no capítulo 5. Olha aí, 5. Aleluia, Deus. Meu Deus, és poderoso, Cordeiro Santo. É o 5 primeiro. Pode ler, né? Pode ler. Já vim para o meu jardim, fiz uma vinha, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, e bebi o meu vinho com o meu leite. Aleluia, Deus. Louvado. Aqui sempre Salomão elogiando a Sulamita, né? Aleluia, Deus. Agora nós vamos capítulo 4 e o versículo 1 e 2 e o 7. Para onde foi o teu amado, o mais famoso entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, que buscaremos contigo? Aleluia, Deus. Pode continuar. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros e balsas, para se alimentar no jardim e para colher os lírios. Pode continuar. O 7, ele leu o 7. Como um pedaço de romã, assim são as tuas fases entre as tuas tranças. Meu Deus, é poderoso. Aqui Salomão sempre elogiando. Então, é necessário que o marido e a esposa tenham elogio entre si. Aleluia. Agora nós vamos, aleluia, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Aleluia. Agora aqui nós já estamos falando com a mulher, né? Aleluia, Deus. Então, falei um pouco do homem, agora nós vamos entrar um pouco da mulher. Aleluia, Deus. A mulher também é necessário que ela venha ingressar também, depois de terminar aí, ingressar também nos elogios. Aleluia, Deus. Eu não cheguei aqui na parte, mas tem uma parte no livro que algumas faltas de elogio e botar o homem para cima também desmotiva o seu modo de ele crescer. Se for um homem sábio, um homem que está na sabedoria do Senhor, e se for uma mulher briguenta, uma mulher que não sabe também organizar as coisas, bota ele lá para baixo. Aí então o provérbio diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, é apenas detalhes. É por isso que eu coloquei a respeito que o elogio, ele eleva o casamento a se tornar um casamento abençoado. Aleluia, Deus. Então, quando vai parando isso, é tanto que vai chegando tempo que chegam homens que a mulher às vezes quer o carinho dele. Aleluia, Deus, ele já disse que não precisa daquilo. Ou às vezes ele não tira também algo, nem um tempo às vezes para sair com a esposa. Aí a Bíblia diz, como nós chamamos antibíblico, a Bíblia diz, se você é solteiro, cuide das coisas do Senhor. Mas se você casou, agora cuide das coisas do mundo para agradar o quê? Sua esposa. E vice-versa. Aí queremos casar, queremos ter um relacionamento, mas não queremos agradar um outro. Aleluia, Deus. Então, quando nós entramos nessa dimensão e começamos a agradar um ao outro, irmão, com elogios, com palavras de incentivo, com palavras
outras famílias, para aqueles outros casamentos. E aí quando você bota o seu casamento dentro da palavra do Senhor, aí você se torna até uma conselheira. Às vezes os casamentos estão todos destruídos, mas você se torna com um casamento totalmente abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Agora nós vamos ainda aqui cantares ainda. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Cantares 1, 2. Está escrito o quê? O Cânticos, né? 1, 2. Aqui diz assim, beija-me. Cantares 1, 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aleluia. Olha aí. Vocês entendem aí? Aqui quem é que está dizendo? Quem está dizendo? Aqui está dizendo a Sulamita. A Sulamita dizendo para Salomão: beija-me com o quê? Aleluia. Esse que é muito profundo, irmão. Aí, ó, beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor e muito amor do que o vinho. Aleluia, Deus. E isso está se acabando no meio dos casamentos, principalmente que esses casamentos já estão com muito tempo. Aleluia, Deus. Então ela achava tão bom estar junto do seu esposo que ela estava falando beija-me. E muitas vezes acaba esse contato de ter o elogio, de você pedir algo para o seu esposo, para a sua esposa, e isso vai desgastando o relacionamento. E a igreja, ela está nessa situação porque a nossa família está se tornando também família desestruturada, está se tornando também a família sem elogio. Aleluia, Deus. A irmã Aline uma vez contou algo aqui sobre uma irmã. Aí, às vezes, você nem elogia o seu esposo e nem a sua esposa. Aí, talvez nem o irmão da sua igreja, você também não vai dar uma palavra. Não elogiar como o seu irmão, não elogiar como a sua esposa, perdão. Nem elogiar como o seu marido, mas elogiar com a palavra de irmão. Aí, você perde o elogio dentro da sua casa com o seu cônjuge, que chega na igreja e você já se torna uma cara amargurada, porque nem com o seu esposo ou com a sua esposa você elogia. E aí você já não tem um casamento abençoado, então a igreja também não se torna abençoada para você. Mas quando você se torna o seu casamento abençoado, aleluia, Deus, você também se torna um irmão agraciado, um irmão abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E hoje vivemos muitos dias, principalmente em cidade. Aqui é mais pouco. Mas em cidade trabalha o homem e a mulher. E às vezes o tempo se torna pouco um para o outro. Não tem mais aquele elogio. Aleluia, Deus. Às vezes sai mesmo por sair. Aleluia, Deus. E às vezes quem vai destruir um casal e vai destruir o quê? Os filhos. Aleluia. Tem mais, irmão. Ainda em Cantares, capítulo 1 e o versículo o 16 e o 17. O que é que diz aí? Vamos lá, né? Aleluia. Eis que é gentil e agradável, o amado meu, o nosso leito preguiçoso. As tardes da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Aleluia. Ainda que ela, agora estava aqui elogiando até a sua própria casa, suas próprias, aleluia, tudo aquilo que ele tinha preparado para ela. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou aqui na minha versão. Como és a minha. Tu leu o que ele diz? 16 e 17. Aleluia. A minha aqui, ó. Como és formoso, amado meu. Como és amável. Aleluia, Deus. Vai aí. Será que hoje nós falamos isso com o esposo, fala com a esposa, será? Essas palavras? E isso vai que alimentando o seu relacionamento durante o dia. Às vezes, muitas vezes, o casal começa a se destruir porque às vezes vai dormir
zangado com o outro e acorda do mesmo jeito. Sai para trabalhar sem dizer uma palavra de incentivo, dizer um elogio. Aleluia, Deus. E mesmo, uma coisa, irmão, isso aqui é experiência. Eu já morei junto com mulher, irmão. Aleluia, Deus. Eu tenho experiência nisso aqui. E mesmo que a sua esposa, se você se levanta cedo demais, aqui era bom que tinha esse homem para também. Aleluia, Deus. E mesmo que você se levante cedo e o seu esposo, a sua esposa ficou deitado, aleluia, Deus, vai lá, dê um beijo nele, aleluia, dê um beijo nela e depois sai para o trabalho, aleluia, Deus. Mas nós só fazemos isso. Olha aí o que é que ele diz, ó. Como és formoso, aqui é ela, como és formoso, amado meu. Aí o que ela diz, né? Aleluia, como és famoso, amado meu. Como és amada, aleluia, Deus. O nosso leito é de viços, folha, aleluia, Deus, aleluia. Então é isso, irmão, que vai acrescentando o relacionamento se tornando abençoado. No 17, as traves da casa são de cedro. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Até a casa, aleluia, Deus, ela estava elogiando. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É poderoso, irmão. E nós botando isso aqui em prática, nós vamos ter um casamento totalmente abençoado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, Pedro, continua aí. Agora nós vamos praticar. Reconhecer o trabalho. Pode continuar. Aleluia. Não deixe passar em branco o que ela faz pela casa, Aleluia. por você e pela família. Deus poderoso. Quando ela prepara a refeição, arruma a casa ou cuida das roupas, diga: essa comida está deliciosa. Você caprichou tanto. Obrigado por cuidar tão bem de mim. Ou, nossa casa fica tão mais bonita e aconchegante quando você organiza tudo com esse carinho. Aleluia, Deus. Amém? Olha aí. O reconhecimento, né? O reconhecimento do seu trabalho, e dedicação. Então, quando um ou outro reconhece o trabalho de ambos, automaticamente começa o relacionamento ganhando vida. Mas às vezes, muitas vezes, o homem ele não reconhece o trabalho da mulher no dia a dia, com criança, com tudo que acontece. O dia a dia da criança que se levanta cedo, cuidar da casa, e aqui diz que, aleluia, Deus, é necessário que ele reconheça o seu trabalho. Aleluia, Deus. E quando reconhece o trabalho, aleluia, Deus, então tudo começa a ficar mais leve, começa a ficar mais. Não deixe passar em branco o que ela faz. Aleluia, Deus. Então, quando você vê que a sua esposa ou o seu esposo fez algo, aleluia, Deus, que é de se elogiar, elogie. Aleluia, Deus. Como, por exemplo, aqui é uma suposição que você pode tirar no seu dia a dia. Você e pela a família, portanto, pela própria refécia. Lê aí, Pedro. Volta aí. É porque a minha letra é muito ruim. Aleluia, Deus. É você pela família. Você e pela família. Continua. Não pode começar. Não deixe passar em branco. Aí. Não deixe passar em branco o que ela fez, o que ela faz pela casa, por você e pela família. Quando ela prepara a refeição, arruma a casa ou cuida das roupas, diga: essa comida está deliciosa. Você caprichou. Não, tá bom aí. Aí talvez o marido nem isso diz, né? Aí vem você faz com tanto carinho aquela comida.
os casais já justamente para isso, para não ser aconselhado, não ser transformado para ter o que? Um casamento abençoado. Porque se você tiver um casamento abençoado, irmão, o diabo, pode ser que seja, irmão, não vai entrar na sua casa, porque você está o quê? Blindado, porque você está na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E isso é pequenos detalhes que vai acrescentando o seu casamento, vai só somando o seu casamento. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Continuando, Pedro. Aleluia, Deus. Aleluia. Continua. Muitas vezes ela se desdobra em tarefas e sente que ninguém percebe ou valoriza o seu elogio. Aleluia, Deus. Vem para preencher esse vazio e dar sentido ao seu trabalho. Aleluia, Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essas mínimas coisas, irmão. Vamos mergulhando e buscando a perseverança no Senhor Jesus. Isso aqui é só o conteúdo do homem. O segundo ponto é que nós vamos falar a respeito da crítica e também da mulher. Incentivando. Continua. O terceiro ponto. Incentivando. Há dias em que ela não se sente. Incentivando, né? Incentivando. Lê primeiro incentivando. Incentivando-a nos momentos difíceis. Peraí, Pedrinho. Esse aqui é muito importante, irmão. Que o marido e a esposa têm que incentivar um ao outro nos momentos difíceis da sua vida. Pode continuar. Há dias em que ela não se sente bonita, não está confiante ou está cansada. É justamente nessas horas que o seu elogio se torna ainda mais precioso. Você deve ser o primeiro a dizer: você é forte. Eu admiro muito a sua capacidade de se doar. Incentive-a a se cuidar e se arrumar e a se valorizar, e se houver algo que precise ser corrigido ou orientado, faça-o, não com palavras ásperas ou de julgamento, mas com brandura e amor, como um verdadeiro servo de Cristo. Lembrando como o Senhor nos corrige e nos ama ao mesmo tempo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque muitos dias a mulher está passando um momento difícil. Há dias que ela não se acha bonita ou está cansada, por aí vai. Não está confiante ou está cansada. É justamente nessa hora que o seu elogio se torna ainda mais precioso. Então é nesses momentos que a mulher está a autoestima dela está lá embaixo. É nesse momento que ela precisa do seu cônjuge. É nesse momento que ela precisa do marido. E vice-versa. No momento que o marido também está num momento difícil, está tentando querer resolver algo e não está conseguindo, é nesse momento que a mulher tem que entrar com tudo e dizer que ele vai conseguir, que ele é servo do Senhor e que tudo vai dar certo. Assim como o homem tem que dizer com a mulher, vice-versa também. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Lembrando-se do casamento, vai. Lembre-se o casamento caminhar para a ruína quando as palavras de admiração desaparecem e dão lugar às queixas. Ou o marido que não está alicerçado na palavra de Deus costuma começar o dia criticando e termina a noite apontando defeitos,
Frase como você está feia hoje. Você não sabe cozinhar direito. A casa está sempre bagunçada. Ou você não passa minha roupa como eu gosto. São como gotas de água que dia após dia gastam e correm a relação. E gasta a relação. É porque ainda falta os pontos aí, ainda não está corrigido ainda. Aleluia, Deus. Entendeu, irmão? Agora aqui, essa ponta aqui já é o ponto. Nós falamos dos pontos que levam o casamento a ser abençoado. Mas agora nós vemos a respeito e vamos entrar na dimensão do que arruína o casamento, leva o casamento até chegar ao divórcio. E um dos pontos é esse aqui, irmão, a crítica. Lembra-se, um casamento caminha para a ruína. Quando as palavras de admiração desaparecem. Aleluia. Então o casal agora já não tem mais admiração para o outro. O homem já não tem mais aquela admiração que tinha para a mulher. A mulher já não tem aquela admiração que tem para o homem. Então começa a se destruir o casamento. Começa a se acabar. Um já não olha mais no olho do outro. Aleluia, Deus. Aquelas palavras de elogio e de incentivo já não existe mais. Então o casamento ele começa a declinar. Então é nesse momento que o casamento começa a declinar, você se lembrar que você está fixado nos fundamentos da palavra de Deus. Você se lembrar que o que Deus uniu não separa o homem. É você se lembrar que quem quer entrar no meio do seu relacionamento é o inimigo de Deus. Mas quem quer restituir e dar um casamento abençoado é o próprio Deus. Aleluia. Deus caminha para a ruína. Todas as palavras de admiração desse lado aí começa a dar lugar às queixas. Aí já não entra mais elogio, começa a vir só queixa. O marido que não está alicerçado na palavra de Deus. Aleluia, Deus. De onde é que vem as críticas, irmão? Do marido que não está o quê? Cessado na palavra de Deus. O marido ou a mulher que está cessado na palavra de Deus vai ficar com aquilo que nós temos no começo. Vai estar sempre elogiando, vai estar sempre tratando a sua esposa como ela merece e vice-versa. Mas se você não está cessado na palavra de Deus, você vai deixar o seu casamento em declinação. E o meu propósito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é reerguer os casamentos e você ter um casamento abençoado, estruturado, e você dizer como a palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus. Então, essas mínimas coisas, irmão, mas é tão pouca. Pois é tão pouca mesmo, porque se fosse muito, você não fazia. Então, essas mínimas coisas que o Espírito Santo traz para mim e para você, para que nós venhamos botar em prática e levar o casamento até o final. Aí, a palavra diz que só a morte o separa. Aleluia, Deus. Então, quando ele diz que essa morte o separa, porque ele deu fundamento. O Senhor Jesus, ele deu fundamento para a palavra. Ele deu fundamento para o casamento. Ele deu fundamento para que o casamento, ele vinha ser o primeiro e o último. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Costuma, aí ó. Então, o casamento começa a declinar, costuma começar o dia criticando e mantendo até a noite, apontando defeito, fraqueza, como você está feia. Eu estou botando só as baixas, né? Porque tem uns que vão mais além, né? Eu botei só as baixas porque tem uns que vão muito além, tem mulheres que vai muito além. Basta até escalão que não, quem vê não acha que é servo do Senhor, né? Eu estou botando só essas aqui. Então, irmão, começa já o dia com crítica, né?
e mantenha a noite apontando defeito. Aleluia, Deus. E o que mais nós vemos dentro do casamento é o marido apontando o esposo da mulher, o marido apontando o defeito da mulher, a mulher apontando o defeito do marido, e por aí vai. Aleluia, Deus. Apontando os defeitos. Deus por Deus, apontando defeito. Aleluia, Deus. Então isso começa a levar ao casamento, a destruição. Aquela admiração começa a acabar e você começa a ver defeito em tudo da sua esposa, do seu esposo. Aí começa a entrar defeito, aí às vezes começa a vir da colar e as defeitos começam a crescer. Louvado seja santo nome dele. Aqui é só o primeiro ponto, né? Se fosse. É bom para ler, né? Mas vamos finalizar esse primeiro ponto. Aleluia, Deus. E hoje à noite eu vou finalizar e quando eu tinha finalizado eu vou voltando para ti. Aleluia, Deus. Agora é ao contrário. Vai lá. Ao contrário disso, um homem que vive segundo os princípios bíblicos recebe uma missão nobre: tratar a sua esposa assim como Cristo trata a igreja. Aleluia, Deus. Com amor, respeito, dedicação e muita valorização. Ele entende que ela é uma joia preciosa que Deus lhe confiou e cabe a ele zelar para que ela brilhe cada vez mais. Aleluia, Deus. Entendeu? O propósito do casamento é ambos cuidar um do outro. Aleluia, Deus. Então esse é o propósito de um casamento. O marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Aleluia, Deus. Pode ligar o botão aí, Pedrinho. Vamos louvar aqui. Aleluia, Deus. Então, esse, irmão, é o primeiro capítulo do livro O Casamento Abençoado. Então, se você quer ter o casamento abençoado na pessoa bendita de Jesus, irmão, aleluia, Deus. Então, comece nessas mínimas coisas. Se você não elogiava mais, continua elogiando, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E quem está aqui no ensinamento, desse ensinamento profundo, aí começar a elogiar, se for homem, se for mulher, começar, rapaz, o que está acontecendo? Rapaz, porque aprendi, não foi para o culto. É por isso que cada jeito está igual, né? Do mesmo jeito, a mulher, quando o homem começar a querer, aí pronto, aí você acredita, aleluia, Deus. Aqui primeiro lá que nós vemos. Aleluia, Deus. Conclusão aqui, vamos para nós. Ao contrário desse homem que vive segundo os princípios bíblicos. O homem que vive nos princípios bíblicos, ele vai tratar, igual nós falamos, elogiar, cuidar, aleluia, Deus, e levar a mulher, tratar ela como que uma joia. Mas o homem que não está nos preceitos bíblicos, o que é que vai começar, irmão? Durante o dia, ele já vai começar na crítica, vai começando nos apontamentos, vai começando tudo isso, porque ele está o quê? Nos fundamentos bíblicos, deu certo? Aleluia, Deus. Então, esse é o capítulo 1 do livro Casamento Abençoado. Aleluia, Deus. Peço por Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Peço por Deus. Então, que essa noite você venha, seu casamento venha se tornar um casamento abençoado na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. Então essa noite quero orar por você. Aleluia, Deus. E essa noite eu sei que coisas grandiosas, aleluia, Deus, que coisas grandiosas foram feitas nesse lugar. Aleluia. Eu sei que coisas grandiosas